A internet está cheia de manchetes alarmantes. Refrigerante zero aumenta risco de fígado gorduroso. É isso mesmo, Dr. Souto? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. É isso mesmo. Mais uma vez o noticiário de saúde, em vez de informar, causa pânico. Sai um resuminho de congresso e em uma questão de horas já vira refri zero, causa esteatose. É tão ruim quanto normal. Mas de onde vieram essas matérias recentes? Porque está em todos os lugares. Bom, como vocês podem imaginar, não veio de um ensaio clínico randomizado, de um estudo robusto. Veio, como eu disse há pouco, de um resumo de um estudo que ainda não foi publicado e que foi apresentado num congresso europeu de gastroenterologia. Só que, por conta de um press release, agora no mundo todo as pessoas estão com mais um medo que, como a gente vai ver, é bastante infundado. E esse estudo, cujo resumo foi apresentado no congresso, é um estudo observacional, desses feitos com questionário, o tipo de estudo que não pode estabelecer causa e efeito. Mas manchete com nuance dá bem menos clique, né? Ah, sim, imagina uma manchete assim: novo estudo observacional levanta uma hipótese que ainda precisa ser testada em ensaios clínicos randomizados. Não rende, né? Então vira refri zero faz mal para o fígado. Aí as pessoas sentem culpa, medo, confusão e aí clicam para saber do que se trata. Então vamos agora fazer aqui o trabalho que as matérias não fizeram, explicar o que esse tipo de estudo consegue e principalmente o que ele não consegue dizer. Você que ouve esse podcast está cansado de saber que estudo observacional não estabelece causa e efeito. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse estudo que gerou essas manchetes porque ele não merece. Basta vocês saberem que é um desses grandes estudos em que foram aplicados questionários de frequência alimentar, onde as pessoas lembram ou tentam lembrar se elas beberam refrigerante zero ou não, e anos depois a gente vai ver se elas tiveram, entre outras coisas, gordura no fígado. Um dos grandes problemas desse tipo de estudo, sobretudo quando envolve o assunto adoçantes, é a causalidade reversa. O que é a causalidade reversa? Você vê a seguinte alegação: pessoas que consomem mais refrigerante zero têm mais diabetes. Mas o que acontece na vida real é o contrário. Pessoas que já têm obesidade, pré-diabetes, diabetes, colesterol alto, etc., migram para o refrigerante zero tentando melhorar a sua alimentação. Portanto, o consumo daquela substância pode ser um marcador de pessoas que já têm um risco maior de desenvolver aquele desfecho, diabetes ou obesidade ou o que for. É o mesmo que dizer que pessoas que usam cadeira de rodas têm mais limitações para andar. Logo, cadeiras de rodas causam dificuldade de locomoção. Exatamente. Mas, por algum motivo, quando se fala de adoçante, essa obviedade, ela some, evapora. Fica todo mundo muito preocupado com o poder maligno do refrigerante zero e esquece de olhar o óbvio. Quem é o grupo que está escolhendo tomar esse refrigerante em maior quantidade? E aqui, pessoal, entra talvez a parte mais importante da mensagem que a gente quer passar para vocês. Não faz sentido fazer estudo observacional sobre temas que já foram respondidos por ensaio clínico randomizado. E o que dizem os ensaios clínicos sobre o assunto adoçantes e refrigerante zero? Pois é, nós já temos ensaio clínico randomizado, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, mostrando que trocar refrigerante comum por refrigerante zero reduz a gordura no fígado, num prazo de apenas 12 semanas. É um efeito rápido.
Nós temos, inclusive, meta-análises de ensaios clínicos randomizados, ou seja, o melhor nível de evidência. A gente não precisa, pessoal, especular baseado em estudo observacional com todos os problemas e vieses de causalidade reversa, porque nós já temos a resposta. Nós temos meta-análises de ensaio clínico mostrando que substituir bebidas açucaradas por bebidas adoçadas artificialmente tende a levar, inclusive, à perda de peso ou, no mínimo, à neutralidade. Muitas vezes com resultados equivalentes ao de trocar por água. Então, não é como se houvesse uma dúvida nisso. E veja, eu não estou aqui dizendo troque sua água por refrigerante zero. Estou querendo dizer que os estudos que realmente importam, ensaios clínicos randomizados em seres humanos, não mostram aumento de diabetes, não mostram aumento de peso, não mostram aumento de gordura no fígado. Tudo isso é viés de estudo observacional. Então, honestamente, para perguntar se refri zero piora fígado ou diabetes, estudo observacional é o pior instrumento possível, quando você já tem ensaio clínico randomizado respondendo isso de maneira muito mais direta. Mas você disse que já existe um estudo específico sobre adoçantes e gordura no fígado, um ensaio clínico randomizado. Já existe e nem é novo, pessoal. Ele é um estudo de 2015 e aqueles de vocês que estiverem inscritos em drsolto.com.br/podcast vão receber as referências bibliográficas, todas que nós estamos citando aqui. Esse estudo de 2015 randomizou 31 adultos com sobrepeso e obesidade, todos consumidores de refrigerante açucarado e que tinham gordura no fígado. Eles foram sorteados para continuar usando refrigerante açucarado ou para substituir por refrigerante zero. O estudo durou 12 semanas e o desfecho principal era a gordura no fígado medida por ressonância magnética. Ou seja, é o exame de imagem mais específico, muito superior a uma ecografia, um ultrassom de abdômen. O resultado foi o seguinte: o grupo que trocou para refrigerante zero reduziu a gordura hepática em 74% do valor inicial. Quem continuou no refrigerante zero, adivinha, não teve redução significativa. E o efeito foi ainda mais forte em quem tinha esteatose de maior grau já no início do estudo. E isso, deveria ser óbvio. Quando você tira o açúcar líquido da jogada, o fígado melhora. Isso aí foi medido, repito, não é por opinião ou exames duvidosos, foi por ressonância magnética. Então, de um lado, a gente tem os questionários de associações e, de outro, ensaios clínicos randomizados e medidas objetivas da gordura no fígado. Adivinha qual que entrou nas manchetes? Obviamente foi o estudo observacional, porque o ensaio clínico que mostra melhora do fígado com refrigerante zero não rende clique. A ironia é que a manchete dá a entender exatamente o oposto do que temos no melhor nível de evidência disponível. E eu volto a dizer, quando nós temos experimentos, ensaios clínicos randomizados em humanos com desfechos concretos, não teria nem motivo para publicar um estudo observacional. Porque se o estudo observacional concordar com o ensaio clínico, ele vai estar mostrando óbvio. E se ele discordar do ensaio clínico, a gente já sabe que é porque foi um estudo com vieses, um estudo mal feito, porque afinal ele está dando um resultado que é errado. É errado por quê? Porque a forma como a gente encontra a realidade, se o adoçante causa ou não gordura no fígado, é num experimento. E o experimento já foi feito, pessoal, foi feito há 10 anos. E vocês querem um outro exemplo para solidificar essa ideia de que estudos observacionais sobre adoçantes são muito problemáticos? Vamos sair do fígado e ir para uma coisa correlata, que é a relação dos adoçantes com diabetes. Os mesmos tipos de estudos observacionais já associaram consumo de refrigerante zero com maior risco de diabetes. A Organização Mundial da Saúde, inclusive, recentemente comprou essa narrativa, fez uma recomendação contra adoçantes baseado majoritariamente em estudos observacionais, ou seja, vimos associações em estudos de coorte e aí concluímos que adoçantes aumentam o risco cardiometabólico. E aí entra o que eu considero a parte constrangedora. Quando você olha para os ensaios clínicos randomizados, e eles existem, a história é outra. Vamos citar um bem fresquinho. Quando eu digo bem fresquinho, ele foi publicado ontem, na véspera da data que nós estamos gravando. Trata-se de um ensaio clínico randomizado chamado SODAS,
com 181 pessoas com diabetes tipo 2, hemoglobina glicada entre 6,5 e 8,5. Todas elas eram consumidoras regulares de refrigerante zero. Elas foram randomizadas em 2 grupos por 24 semanas. Foi um estudo relativamente longo, então, de 6 meses. Um grupo continuou tomando refrigerante zero e outro substituiu o refrigerante zero por água. Vamos lá, pessoal, qual é a alegação? O refrigerante zero é tão ruim ou pior do que o refrigerante com açúcar, não é isso que estão dizendo? Não é isso que até a Organização Mundial da Saúde diz? Por quê? Porque nos estudos observacionais, os refrigerantes zero estão associados com uma incidência maior de diabetes. Então, a gente esperaria que em 6 meses, o grupo que tomava refrigerante zero direto e passou a tomar água, deve ter melhorado o diabetes, né? O que o estudo mostrou? Houve uma mudança na hemoglobina glicada de 0,29%, mas ela ficou 0,29% pior no grupo que trocou para água do que no grupo refrigerante zero. Nenhuma diferença significativa ocorreu nos desfechos secundários, coisas como frutosamina, glicemia, insulina, peso, etc. Mas todos tendiam, sem significância estatística, na mesma direção. Se tivesse algum vilão ali, não era o refrigerante zero. A conclusão dos autores é: não há evidência de que trocar refrigerante zero por água melhore o controle glicêmico em diabéticos tipo 2 por 24 semanas. Ou seja, a água ela não foi melhor. A gente pode especular por que houve uma pequena piora nos que trocaram para água. Obviamente, eu não acredito que a água tenha feito mal. Talvez essas pessoas que foram privadas do refrigerante zero tenham buscado gosto doce no açúcar, em outras coisas. A gente pode especular, mas a gente não pode fugir do fato. O fato é, se o adoçante fosse prejudicial para o diabetes, trocar por água deveria ter produzido uma melhora. Então não vamos brigar com os fatos, e me deixa muito angustiado quando eu vejo, inclusive, organizações sérias como a OMS se basear em estudos observacionais quando a gente já tem ensaio clínico randomizado respondendo aquela questão. Daqui a pouquinho a gente já volta a falar dos refrigerantes zero, mas eu quero lembrar que em janeiro a gente vai lançar a 5ª edição do Desafio Retomada, um programa de 14 dias para ajudar quem precisa emagrecer de forma saudável, sem a confusão da loucura dessas manchetes que só geram medo e dúvidas. Ou seja, só com aquilo que é baseado em evidência, sem fórmulas complexas ou pseudocientíficas, tentando tornar o mais fácil e aplicável no dia a dia. Para saber mais, você pode acessar drsolto.com.br/retomada. Mas voltando ainda ao assunto dos adoçantes e das bebidas artificialmente adoçadas, eu não poderia deixar de citar um outro estudo que é de 2023, porque esse é muito robusto, pessoal. Aqui eles estavam avaliando perda de peso, tá? E foi um ensaio clínico randomizado com 493 participantes e que durou um ano inteiro. E neste estudo, você teve a metade das pessoas sorteadas para consumir bebidas adoçadas artificialmente, refrigerante zero, e a outra metade para consumir água. Ao final de um ano, o pessoal que consumiu as bebidas adoçadas artificialmente perdeu 1,5 kg a mais. 1,5 kg não é clinicamente significativo, mas percebem que não foi pior? Que, portanto, esses estudos observacionais que mostram que o adoçante artificial está associado com sobrepeso, obesidade, é causalidade reversa? Eu me exalto, pessoal, porque é tão óbvio que eu esperaria que médicos, nutricionistas, cientistas se dessem conta disso. Que quando você tem ensaio clínico randomizado mostrando que quando você compara refrigerante zero com água, as pessoas emagrecem mais no refrigerante zero, que quando você compara refrigerante zero com água, o diabetes melhora mais no refrigerante zero, e que quando você compara refrigerante normal com refrigerante zero, a gordura no fígado melhora 74% no grupo do refrigerante zero e não melhora nada no grupo do refrigerante açucarado. Você pegar estudos observacionais que, portanto, estão mostrando um equívoco, que, portanto, estão mostrando apenas causalidade reversa,
em que tudo ali é viés, é simplesmente o fato de que pessoas mais doentes, para melhorar sua doença, tendem a buscar mais alguma solução, como, por exemplo, diminuir o seu consumo de açúcar e trocar para o refrigerante zero. Quando você opta por ignorar todos os ensaios clínicos randomizados e se basear exclusivamente em estudo observacional, ou é má fé ou é ignorância, na minha opinião. Sinto muito. Então, o resumo aqui é o seguinte: por incrível que pareça, eu não estou querendo dizer que se você toma água, você deve parar e começar a tomar refrigerante zero. Não é isso. Mas se em estudos de intervenção em ensaios clínicos, por vezes o refrigerante zero está dando resultado melhor do que a água, isso só tem uma explicação lógica. É porque ele está ajudando as pessoas a diminuir o seu consumo de açúcar. O fato é, nos estudos, ele não está provocando piora de nenhuma dessas coisas, nem de diabetes, nem de peso e nem de gordura no fígado, como esse estudo observacional mais um sugeriu. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.